Bom dia, pessoal. O nosso seminário é sobre a avaliação heurística e o grupo é composto por Gabriel Carneiro e Felipe Samuel. A avaliação heurística, ela permite identificar os problemas de usabilidade de sistemas de modo geral. Ela foi criada pelo Jacob Nielsen, que também é o criador das heurísticas de Nielsen, e que são as heurísticas de usabilidade mais conhecidas no mercado. O método de avaliação heurística é aplicado por especialistas que devem ser capazes de se colocarem no lugar do usuário. Então, apesar de não ser realizado pelo usuário, o especialista imagina que ele é o usuário utilizando o sistema. Logo, é imprescindível ter um alto teor crítico e sensibilidade por parte dos especialistas. Quando a avaliação heurística é bem realizada, os problemas de usabilidade graves são encontrados. As vantagens é que ela é barata, né? É relativamente rápida, ela pode ser feita em diversas fases do projeto, assim como qualquer método de inspeção. Pode ser utilizada em conjuntos com outros métodos de avaliação, por exemplo, os métodos de avaliação com usuários, que a gente já viu na disciplina. Mas ela também requer conhecimento técnico e experiência por parte da equipe de usabilidade. Não pode ser realizado pelos usuários e normalmente, recomenda-se que pelo menos 3 especialistas realizem a avaliação, de modo que a gente tenha um resultado exploratório mais satisfatório. A avaliação heurística possui 3 fases: planejamento, execução e revisão. Na fase de planejamento, a gente pensa nas funcionalidades que precisam ser avaliadas no nosso sistema. A execução consiste na realização da avaliação heurística em si pelos especialistas em usabilidade, e a revisão consiste em compilar os resultados das avaliações dos especialistas. Um aspecto importante do planejamento é que os especialistas devem saber o caminho necessário para as funcionalidades que foram ligadas. Ou seja, o especialista já sabe utilizar o sistema, e se ele não souber utilizar o sistema, ele vai aprender a utilizar o sistema. Além disso, o especialista precisa conhecer as possibilidades de flexibilidade da interface. Ou seja, se houver alguma tecla de atalho para uma determinada funcionalidade, por exemplo, ele precisa conhecer o que essa tecla de atalho realiza e a funcionalidade dela. Da mesma forma que existem duas opções diferentes, dois caminhos diferentes para realizar uma funcionalidade que precisam ser conhecidas pelo avaliador. Como é realizada a avaliação heurística? Em cada tela, o especialista confronta o que ele vê ao utilizar o sistema com um conjunto de heurísticas. Normalmente, a gente utiliza as heurísticas de Nielsen, mas também existem outros conjuntos de heurística. Mais recentemente, algumas heurísticas para dispositivos móveis têm sido utilizadas para a realização de avaliação heurística de aplicativos para dispositivos móveis especificamente. Então existem as heurísticas de Nielsen, que têm proposta geral, e existem outras heurísticas específicas para sistemas de alto desempenho, heurísticas para dispositivos móveis, entre outras. A gente pode citar heurísticas de Bertolini e heurísticas de Olíbano Neto. Então nós temos um conjunto de funcionalidades. O especialista vai realizar essas funcionalidades. Ao longo da realização, ele vai identificar os problemas e ele precisa dizer qual é o problema, que ele identificou, qual é a heurística que esse problema está ferindo e qual é a gravidade deste problema, em uma escala de 1 até 4, em que 1 significa que o problema é cosmético, ou seja, que deve ser corrigido apenas caso a equipe de desenvolvimento possua tempo extra para isso, ou problema 2, que significa que o problema é de usabilidade menor, ou seja, a correção dele é uma tarefa de baixa prioridade, ou problema 3, que indica que é um problema de usabilidade maior, ou seja, é importante que esse problema seja corrigido e tratado com grande prioridade pela equipe de desenvolvimento. E o problema 4, que indica uma catástrofe de usabilidade. É obrigatório corrigir esse problema antes que o produto seja liberado. Então cada especialista realiza este processo: identificação do problema, heurística que não é contemplada e gravidade do problema em geral. A gente envolve de 3 a 5 especialistas. Ao final, nós temos a etapa de revisão, onde a equipe de desenvolvimento ou interessados, nessas avaliações vai fazer a compilação de todas as avaliações heurísticas realizadas por todos os especialistas e as métricas que forem necessárias, podendo ser retiradas.
Bom, agora nós vamos mostrar dois exemplos hipotéticos de avaliações heurísticas realizados por dois especialistas, onde queremos avaliar duas funcionalidades: navegar pelas opções da tela inicial e trocar as senhas de acesso. Bom, realizei meu login aqui, estou na tela inicial e logo de cara percebo que as duas opções aqui estão bem embaralhadas e parece que não tem uma ordem de relevância. Seria melhor, por exemplo, que eles estivessem em ordem alfabética, porque isso fere a heurística de visibilidade 1E, prevenção de erros, com uma gravidade 2. É um problema de usabilidade menor. Outro problema é que a gente tem opções diferentes com o mesmo logotipo. Esse logotipo de estudante, por exemplo, nós temos do SIGPROG, SIGPOS e SAL. Talvez fazer alguns logotipos diferentes ajudasse, ou então agrupar esses três em uma única seção. Isso tem a ver com prevenção de erros e reconhecimento ao invés de lembrança, heurística 5 e 6. SIGPROG e SIGPOG são todos termos bastante técnicos e quando a gente colocasse o mouse por cima, poderia ter um tooltip mostrando uma dica do que são essas informações. E isso é um problema de visibilidade do sistema. Vou clicar aqui para alterar minha senha. Ele está dizendo que não foi possível alterar a senha porque a senha não atual corresponde com a senha digitada e eu tenho certeza que minha senha está correta. Então, essa funcionalidade não está funcionando muito bem. Esse é um problema catastrófico de gravidade 4 e fere a heurística 9, que ajuda o usuário para identificar e diagnosticar erros. Eu estou aqui na tela inicial e eu percebo que essas opções aqui estão muito embaralhadas. Poderia estar em ordem alfabética. O mesmo acontece para as opções aqui do lado também, poderiam estar em ordem alfabética. Para mim isso é um problema de gravidade 2, fere a heurística 5 de prevenção de erros. Vou selecionar alterar minha senha. Essa notificação é muito irritante, aparece muitas telas do sistema e seria melhor colocá-las apenas na tela inicial e omitir essas telas de opções nas outras telas. Para mim isso fere a origem de 3 de controle de liberdade do usuário e também tem gravidade 2. A troca de senha não está funcionando direito porque eu já verifiquei a minha senha atual e ela está correta. Mesmo assim ele informa que ela não corresponde à senha ditada e foi a minha senha que eu usei para entrar no sistema. Isso é um problema gravíssimo, portanto catastrófico, e fere as heurísticas de consistência de padrão. Também ajuda o usuário a diagnosticar e corrigir os erros, que são as heurísticas 4 e 9. Compilação dos resultados. Nós temos os resultados de duas avaliações heurísticas realizadas por dois especialistas, das mesmas funcionalidades de um sistema. Aqui eu tenho uns possíveis templates de compilação desses resultados. Nesta aba, eu coloquei os resultados do avaliador 1. Eu tenho os problemas que ele encontrou, as heurísticas que cada problema fere e a gravidade de cada problema. Da mesma forma, eu tenho a relação para o avaliador 2, e aqui eu tenho os resultados, alguns problemas que foram encontrados por ambos avaliadores. Nesses casos eu não replico aqui o problema, eu coloco apenas uma descrição para este problema que foi encontrado por mais de um avaliador. E uma forma de identificar que foi encontrado problemas por dois avaliadores é eu colocar a gravidade desses problemas para cada um dos avaliadores. Então, onde eu tenho uma gravidade, apenas significa que apenas um avaliador encontrou esse problema. E onde eu tenho mais de uma gravidade, indica que mais de um avaliador encontrou este problema. No total, então, as duas avaliações heurísticas encontraram 6 problemas de usabilidade. E aqui eu posso ter algumas informações que são as heurísticas que foram reportadas como heurísticas que foram feridas por cada um destes problemas. E eu posso tirar métricas, por exemplo, calcular a média da gravidade para um determinado problema encontrado. Essas médias indicariam para mim os problemas com maior prioridade para serem resolvidos, por exemplo.